restrições. A Inglaterra tinha interesse a se defender. A outra opção era manter a aliança com a Inglaterra, que é de fato o que acontece, e não aderir ao bloqueio de Napoleão. Nesse caso, o imperador francês mandaria invadir Portugal. 60 mil soldados partiram da Espanha, da França, cruzaram a Espanha, e com o objetivo de invadir Portugal, acabar com a independência portuguesa, destituir a monarquia e eventualmente prender ou exilar o príncipe regente Dom João. Mas havia também uma terceira alternativa, surpreendente quando observada hoje, 200 anos depois, que era fugir de Portugal, que é o que o Dom João faz. Então, entre o anoitecer do dia 27 de novembro de 1807 e o amanhecer do dia 29, cerca de 10 a 12 mil pessoas embarcaram em 58 navios e foram embora para o Brasil, vieram embora para o Brasil. No meu livro, como eu estou falando com um leitor às vezes mais leigo, não especializado em história do Brasil, eu faço uma analogia no primeiro. O que é uma analogia? É uma comparação entre uma situação hipotética e uma situação real. Isso é uma analogia. Eu faço uma analogia no primeiro capítulo. Eu digo assim: imagina que hoje, dia 2 de julho de 2010, dia da derrota do Brasil para a Holanda, infelizmente, qualquer um de vocês acordasse de manhã, ligasse o rádio, a televisão e ficasse sabendo que o nosso presidente, o presidente Lula, fugiu para a Austrália. E que com ele foi todo mundo. Todos os ministros, todos os deputados, todos os senadores, todos os grandes empresários, os escritores, foi todo mundo para a Austrália. Como a gente está em época de campanha eleitoral, de vez em quando tem um gaiato na plateia que fala até que não seria tão ruim isso e tal. Mas o fato é que foi exatamente isso que aconteceu 200 anos atrás em Portugal. Não eram pessoas quaisquer que estavam fugindo para o Brasil, era a elite portuguesa. Era a rainha, era o príncipe regente, era a alta hierarquia militar, os duques, os príncipes, os marqueses, os barões, ou seja, toda a alta nobreza, os grandes chefes militares, os grandes funcionários públicos, deixando para trás um país vazio, à mercê do inimigo, Napoleão, que estava invadindo Portugal. Então vocês imaginem o grau de surpresa, de revolta, de frustração, de fragilidade que tomou conta do povo português quando circulou a notícia de que a corte estava fugindo para o Brasil. Deve ter sido uma situação realmente muito difícil para o povo. Com uma diferença importante: se hoje o presidente Lula fugisse para a Austrália, como nós vivemos numa democracia em que todo o poder emana do povo em seu nome exercido, ia ter uma certa confusão nos primeiros dias, mas a gente teria a prerrogativa de recompor o Estado brasileiro. A gente poderia eleger novos prefeitos, novos governadores, um novo presidente da República, um novo Senado e uma nova Câmara dos Deputados. 200 anos atrás isso não era possível em Portugal, porque o poder emanava do povo e em seu nome era exercido. O poder emanava do rei. O povo não era chamado para decidir nada. Então era uma situação muito mais grave do que essa analogia que eu fiz no primeiro capítulo do meu livro. Agora, é importante fazer uma ressalva. É importante não confundir fuga com covardia. Você numa situação de perigo, você vai sair à noite aqui, lá na esquina, tem um ladrão querendo te pegar. Fugir pode ser uma decisão inteligente. E é o que o Dom João fez, ou seja, ele realmente não tinha condição de enfrentar o Napoleão, ele fatalmente seria derrotado, e ele foge para o Brasil. Então eu considero o Dom João um rei fujão, mas não um rei covarde. É uma sutileza, porque essa era uma decisão razoável. Até preciso levar em conta que 200 anos atrás, Portugal era dono do Brasil. O Brasil era parte do território português. Então, a rigor mesmo, ele estava se retirando para um outro pedaço do território português. Agora, eu considero uma fuga, até para facilitar a compreensão desse meu leitor, e porque, de fato, ele não tinha alternativa. Ou ele foge, ou ele seria preso e derrotado pelo Napoleão. Queria só mostrar algumas imagens da época que estão no meu livro. Esse aqui é a coroação do Napoleão na Catedral de Notre Dame, em 1804. É um quadro famoso em que o Papa tinha ido até Paris para coroar o Napoleão. Só que o Napoleão não tinha nenhuma modéstia. Então o que ele faz? Ele toma a coroa das mãos do Papa e coroa primeiro a imperatriz Josefina, que está ajoelhada aqui, e depois ele coroa a si mesmo, né? Então esse era o Napoleão, um homem sem nenhuma modéstia. Aqui a entrada dos soldados franceses em Lisboa, em novembro. A corte fugiu no dia 29, no dia seguinte os franceses entraram em Lisboa.
Eles estavam maltrapilhos, famintos, depois de uma longa marcha forçada, mas o fato é que esse era o poderoso exército de Napoleão e o Dom João sequer passou pela cabeça dele de que talvez pudesse enfrentar e vencer essas tropas maltrapilhas. Esse é um quadro do Goya, o pintor espanhol que eu citei há pouco, está no Museu do Prado, em Madrid, que mostra o fuzilamento dos espanhóis que se rebelaram contra o Napoleão no dia 2 de maio de 1808. Ou seja, o Napoleão não estava para brincadeira, né? Aqui uma fuga, aqui um quadro da fuga da corte. Aqui tem a Torre de Belém, ali naquele cantinho, então é num bairro famoso de Belém. Aqui é o Rio Tejo, que sai no Oceano Atlântico. Essa foi uma fuga decidida às pressas, muita coisa importante ficou abandonada no Porto de Lisboa, incluindo toda a prataria das igrejas, que o Dom João tinha mandado recolher e não deu tempo de embarcar, ficou abandonada no porto. E os 60 mil volumes da Biblioteca Real Portuguesa, que naquela época era uma das maiores do mundo, também ficaram abandonados no Porto de Lisboa. Os franceses chegaram no dia seguinte, capturaram a prata e devolveram os livros para a Biblioteca Real da Ajuda. E eles chegaram ao Brasil depois até 1811. E estão hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. São um dos grandes tesouros bibliográficos que o Brasil tem, porque na independência o Dom Pedro comprou esses livros, pagou uma indenização a Portugal e pagou 600 mil libras esterlinas em troca desses livros. E aqui uma alegoria. A alegoria é uma pintura que celebra uma situação idealizada, não é uma foto jornalística, é uma situação idealizada. Então o que tem nessa alegoria? Uma corte bem vestida, limpinha, que chega da Europa, um raio de sol que se projeta sobre o príncipe regente, a América que recebe essa monarquia de braços estendidos. Na verdade, essa não foi uma viagem tão gloriosa como aparece nessa alegoria. Essa foi uma viagem muito desconfortável, muito precária, muito perigosa. É importante levar em conta que 200 anos atrás não existiam navios preparados para transportar pessoas de forma confortável, como hoje nós temos os navios de cruzeiro na costa brasileira no verão. Os navios eram mercantis para transportar açúcar, tabaco, madeira, ou seja, mercadorias, ou navios de guerra, no caso da Inglaterra, ou então navios negreiros, que transportavam escravos da África para a América. Então o que eram os navios? Lugares muito desconfortáveis, cápsulas de madeira hermeticamente fechadas para a água não entrar, não tinha ventilação adequada, obviamente não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha ar-condicionado. Os alimentos se estragavam muito rapidamente. Nos primeiros dias eles embarcavam com porcos, galinhas, frutas, verduras, mas isso acabava, então o que sobrava? Carnes salgadas, como bacalhau e carne de porco, lentilha, alguns outros grãos, um biscoito de farinha de trigo que durava meses, mas era tão difícil quanto isso de comer. A água se estragava, já na segunda semana, quem tomasse a água estocada corria o risco de contrair doenças como o tifo, em função porque a água apodrecia. Não tinha banheiro, para fazer as suas necessidades você precisava usar as cloacas, que eram buracos na murada do navio lá em cima, de onde os dejetos caíam direto no mar. Imagina fazer isso com ondas de 5, 6 metros de altura, numa tempestade. Precisava ter muito equilíbrio. Essa convivência forçada entre pessoas que não tomavam banho durante 2 meses, porque não tinha água potável, né? A água estocada não era suficiente para dar banho aliás, ela apodrecia, e a água da chuva não era suficiente para dar banho em 10, 12 mil pessoas. Então, as pessoas passavam 2 meses sem tomar banho, num ambiente fechado, sem ventilação, de alimentos que se estragavam rapidamente, e isso propiciava o surgimento de muitas pragas a bordo. Tinha muito rato, tinha muita barata, tinha muito caruncho e tinha muito piolho. Então, um episódio muito pitoresco dessa travessia é a epidemia de piolhos no navio da Carlota Joaquina, navio chamado Afonso de Albuquerque. Tinha tanto piolho que a única alternativa foi cortar o cabelo dessas senhoras carecas e jogar os cabelos e as perucas ao mar. E untar essas cabeças carecas com banha de porco e um pó à base de enxofre. Então imaginem vocês, a rainha de Portugal, as duquesas, as baronesas, viajando no navio sem ventilação, 40 graus no sol do Equador, usando banha de porco e enxofre na cabeça. Deve ter sido uma situação realmente muito desconfortável.